Nesse momento, eu abro para discussão. Aquele colega que quiser se manifestar, os nossos palestrantes estarão à disposição, por favor. Quem desejar falar, é só levantar a mão, que aí o doutor Alisson leva o microfone. Bom dia, quero parabenizar a todos. A minha pergunta é para o doutor Bruno. Nós temos alguns profissionais da fisioterapia pelo Brasil que atuam na parte pericial, né? E aí eu queria saber se o doutor tem experiência com esses profissionais, que foi falado a respeito da CIF, se acrescenta, né, na parceria com o advogado. Qual é o relato que tem em relação a isso? Bom, as experiências que chegam até a gente relacionadas a laudos periciais e eventuais perícias que em diversos âmbitos, né, até porque a perícia ela pode ser requerida para vários objetivos, né? O que a gente vê é que, em especial relacionado ao linfedema, é um certo desconhecimento acerca deste enquadramento. E é justamente por isso que a gente vem batendo muito nessa tecla do linfedema como deficiência, até porque a medicina ela é muito dinâmica, né? Então ela vai, esperamos nós, né, queremos crer que evoluindo, e as formas de se diagnosticar, as formas de anamnese, elas têm que ser atualizadas, né? Então, esse modelo CIF de avaliação, ele é um modelo que muitas vezes o perito ele faz o seu laudo pericial à revelia dessa forma de avaliação, que é a forma de avaliação do ponto de vista disfuncional e a forma de avaliação levando em consideração a desabilidade. Então, o que a gente propõe por meio, inclusive, da Abralinf é um diálogo aberto com essa categoria dos peritos e com toda e qualquer categoria, até porque antes de ser um perito ele é um médico, então a categoria científica a gente vai buscá-la para que essas dissonâncias acerca deste enquadramento sejam, se possível, extirpadas de todo e qualquer laudo realizado por algum tipo de profissional que se preste a dizer se uma pessoa está habilitada a tal coisa ou habilitada a outra coisa. Inclusive, aproveitando o gancho, a gente sabe da condição que se encontra o INSS, né, atual, completamente sucateado, greve de peritos mal remunerados. Então, é uma situação complicada. A gente tem tido relatos de muitos indeferimentos de auxílio-doença, conversão de aposentadoria por incapacidade total para auxílio-doença. Então, é uma situação complicada, mas que, à luz da Lei Brasileira de Inclusão e à luz da formação da Abralinf, a gente vai tentar minimizar ao máximo essa subjetividade e essa atecnia que a gente vem observando por parte dos peritos. Obrigada, doutor Bruno. E fica aí, né, o gancho para a gente começar a pegar a perícia da fisioterapia também. Não só o perito médico, mas está buscando o fisioterapeuta para poder fazer a perícia. Só gostaria de, até aproveitando agora o seu gancho, informar que tem muitas... Sempre, assim, no advento de uma perícia, o periciado ele pode requerer a presença de um fisioterapeuta. Então, isso é muito interessante para o paciente com linfedema, que pode levar o seu fisioterapeuta de confiança por meio de um requerimento simples administrativo junto ao INSS, e dessa forma eles se entendem melhor lá, né? Então não fica
linfedema versus o perito. Fica um fisioterapeuta amortecendo esse diálogo entre perito, entre o periciando e o periciado. Obrigada. Mais alguém? Oi, bom dia. Meu nome é Cíntia. Bom dia, meu nome é Cíntia, eu sou fisioterapeuta e recebo realmente uma demanda muito grande de pacientes com linfedema. E a minha pergunta é para o Dr. Bruno. Eu queria saber, às vezes eu me sinto, sim, mesmo com todas as informações que eu tenho, eu me sinto um pouco sem ter informações para passar para o paciente com linfedema pela questão jurídica, né? Então, por exemplo, às vezes coisas que me deixam triste como profissional é saber que um paciente tem que vai para uma perícia, por exemplo, e fala assim, não, Cíntia, eu não vou enfaixar o braço, eu quero que meu braço fique bem inchado, para quando chegar na perícia, o perito ver que meu braço, que eu tenho linfedema. Então, assim, eu queria saber de você se tem, por exemplo, o primeiro passo que esse paciente precisa dar. Quem ele precisa procurar, se existe uma cartilha, né, com beabá, com todos os passos, para ele poder começar a fazer essa procura. Obrigada. Obrigado pela pergunta. É realmente um tema inquietante, né? Muito recorrente nos consultórios médicos, então a gente está aqui para isso mesmo. Pois bem, isso é uma situação alarmante, preocupante, né? Porque eu também já tive casos em que a pessoa fala, eu vou deixar meu linfedema descompensar para que o perito olhe e tenha a esperança, ainda assim não é garantia, o paciente fica com a esperança de que ele vai se prejudicar em prol de conseguir um deferimento pericial em algum nível e grau. Isso é completamente desrecomendado, né, do ponto de vista, todos os pontos de vista, né, a pessoa não pode se prejudicar para tentar provar algo que, conforme eu já havia mencionado, um linfedema leve, não importa o grau, a pessoa vai ser considerada como uma pessoa com deficiência. Então, pois bem, ok, ela não deve fazer isso, mas, então o que ela deve fazer, né, que é a sua pergunta no caso, já entrando nela. Normalmente, eu oriento os pacientes, porque acontece muito também do paciente com linfedema chegar numa perícia completamente desmuniciado do mínimo de um arcabouço documental necessário e suficiente para um deferimento. Ou seja, ele não tem os documentos necessários. O linfedema já é uma patologia negligenciada em vários graus. E aí você chega para um perito que normalmente não está com o melhor humor naquele dia, né? Então, enfim, o que o paciente deve fazer então? Primeiramente, ele tem que ter, no mínimo, um laudo caracterizador de deficiência. Esse laudo ele tem um valor jurídico, em certo grau, em que pese ele não tem fé pública, mas ele tem uma presunção de veracidade ali. O médico assinou, o médico tem um CRM, o fisioterapeuta tem o seu cadastro dentro do conselho fisioterápico. Então, primeiro ele tem que ter, no mínimo, um laudo caracterizador. Ele pode juntar ao laudo caracterizador um laudo de um angiologista. Mas aí eu estou considerando que o angiologista vai contribuir, vai fazer um laudo, e tem muitos que fazem, inclusive, né? Ou um laudo fisioterápico. Então, ele já vai chegar numa perícia com 2 laudos. Então, o perito vai olhar aquilo, parece que tem alguma coisa acontecendo aqui. Ele não vai presumir, é porque o problema da perícia é porque a pessoa já chega com uma presunção de culpabilidade. Aí ela tem que provar que ela está falando a verdade, que ela tem uma deficiência, quando na verdade deveria ser o contrário. Então, o termo elefantíase, ele é um termo um pouquinho forte, politicamente incorreto, etc. e tal, que tem muitas críticas acerca desse termo. Porém, todavia, contudo, entretanto, esse termo pode ser muito bem utilizado quando de uma perícia. Às vezes você pode pedir para o angiologista fazer constar no laudo o termo elefantíase, porque fala linfedema,
descompensação linfática, linfedema. Aí o pessoal fica meio... O que é isso? É um edema? É um inchaço, né? Faz drenagem linfática ali na clínica da esquina. Mas quando tem o termo elefantise, opa, todo mundo, o que vem à mente da pessoa? Aquele pedinte na porta da padaria, com aquela perna inchada. Então, esse termo ele pode ser bem utilizado em alguns casos. Ele não tem que ser, deve ser evitado, porém, em casos extremos ele deve ser utilizado, porque isso pode ajudar a pessoa a entender melhor a condição. Então, isso também ajuda quando a pessoa vai para uma perícia. E, fora isso, a pessoa, por exemplo, o que eu recomendo, a pessoa ir até a prefeitura e requerer um cartão de estacionamento gratuito. Ah, Bruno, mas eu não tenho carro, eu não tenho carteira. Você não precisa ter carro nem carteira. É só requerer na prefeitura, é gratuito. E como um estacionamento especial, né, para pessoa com deficiência, para o paciente com linfedema. Por quê? Qual o porquê disso? Porque ali você vai ter mais um documento que comprova que a pessoa tem uma deficiência e esse com uma certa fé pública, porque foi emitido pela prefeitura. Então, a pessoa tem que ir se munindo de laudos, pareceres, linfoscintigrafia, é importantíssimo, para tentar minimizar ao máximo um indeferimento pericial. É o que eu recomendo. Está respondido? Próximo. Bom dia. Minha pergunta é para o doutor Bruno. Acho que hoje vai ser todo mundo com ele, né? Pois não? Eu sou Kelly, fisioterapeuta. Trabalho com pacientes com linfedema pela Prefeitura do Rio. A gente tem um ambulatório terça e quinta, só de primário e secundário. Parabenizo a todos que fizeram esse evento, né? Estou vendo pacientes meus aqui que vieram e acho que é um evento para os pacientes mesmo poderem colocar suas opiniões, suas dificuldades. E eu emito muito laudo, né? A gente tem um problema sério isso, porque no SUS, até o paciente conseguir marcar, às vezes, né, uma consulta com vascular demora, né? Aqui, se falar assim, procura um linfologista. Eu só conheço no Rio de Janeiro o Dr. Maial, que já está praticamente se aposentando, e é para onde eu mando meus pacientes, da própria Gamboa. Então, às vezes, o paciente ele pega com a gente mesmo, o laudo da fisioterapia, né? Eu acho que os profissionais da fisio emitem direto isso, porque é mais prático, a gente está com contato. E a minha dúvida é, já vieram pacientes assim, se o paciente for para a perícia só com o laudo do fisioterapeuta, é viável ou ele obrigatoriamente ele tem que ter um laudo de um cirurgião vascular, de um angiologista? Bom, o primeiro ponto que tem que ser avaliado é qual é o intuito da perícia, né? Cada perícia tem um intuito, cada perícia vai determinar um certo grau de complexidade. O melhor dos mundos é a pessoa estar munido do máximo de laudos possível. Laudo do fisioterapeuta, laudo do angiologista, do linfologista, documentos que comprovem sua condição, linfoscintigrafia, linfografia. E, com isso, tentar minimizar quando da ida ao perito, né? Porque eu vejo que o paciente com linfedema, e não só o paciente com linfedema, as pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, eles ficam muito na mão do perito, né? Parece que eu vou na perícia, fica uma coisa assim nebulosa, parece que ele está indo enfrentar uma guerra. E talvez de fato seja, né? Então, por isso que ele tem que ir munido para uma guerra. E a guerra a forma de se munir para essa guerra é conseguindo o máximo de documentos que comprovem a condição do paciente. E, inclusive, os peritos eles não informam isso, mas o paciente ele pode se dirigir a uma perícia com o responsável profissional que o acompanha. Então, acho que, inclusive para vocês que são fisioterapeutas, eu acho que talvez seja uma demanda de serviço completamente inexplorada dentro desse âmbito aí. Então, vocês poderiam até criar esse serviço, acompanhamento pericial de pacientes. Por que não? Então, eu acho que isso poderia minimizar em muito a quantidade de indeferimentos, de pleitos que são negados de forma completamente equivocada
e que geram inúmeros transtornos na vida do paciente, né? Então, tem formas de minimizar isso, e estamos aqui para isso, e a gente sempre tenta evitar a judicialização, né, da demanda, porque a gente sabe que a justiça não é o ambiente mais célere do mundo, né? Mas, sim, tem forma de se evitar e é se munindo do máximo de documentos e, se possível, indo a uma perícia com um profissional que acompanha. Obrigada. Bom dia. A minha pergunta é para o Dr. Mauro. A minha curiosidade é porque o senhor colocou ali no resultado da ressonância que o membro afetado ele tem mais gordura e que está intimamente ligado uma coisa à outra. Mas a minha curiosidade é, isso é no indivíduo inteiro? No caso, ele vai engordar completamente ou só um membro afetado? Então, o efeito direto da insuficiência linfática é aumento de gordura na região que está submetida a esse... Mas, na prática, a gente vê que o paciente engorda. E aí são vários motivos, né? O braço deprime, vai comer, menos atividade física, mas aí são coisas indiretas, né? Porque, por exemplo, isso a gente mostra bem no camundongo, né? Porque o camundongo está feliz da vida comendo a sua comidinha na gaiola, ele não fica triste porque tiraram o linfático dele. Então, esse que a gente produziu não engorda inteiro, só o rabo. Então, o efeito direto, sim, mas o indireto... Não sei se vocês conhecem bem os pacientes. Tem uma série de coisas associadas, né? Só a mensagem era justamente isso, mas tentar entender que não é o braço está inchado, então é esse líquido. Porque o líquido vocês tiram super fácil, né? Toda fisioterapeuta que trabalha sabe que aquele braço molinho some em 3 sessões, né? E tem braços que não vão sumir por causa dessa mudança de tecido. Mais alguém? É o último, tá certo. Eu só acho que pelo decorrer do tempo a gente vai estender muito. A gente pode ser a última. A última pergunta. Bom dia, meu nome é Andréia, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Mauro também, sobre essa relação entre o linfedema, a gordura e a inflamação. Para mim, isso é uma novidade, né, que eu entrei em contato tem pouco tempo, no máximo 6 meses, principalmente em relação à Covid, né, porque falam que os pacientes, as pessoas que têm mais gordura, são obesas, então elas, nas células de gordura, produzem mais citocinas, reações inflamatórias, e aí a Covid faz e acontece, e tem também essa relação com o linfedema, né? Então, o que eu queria saber é como estão esses estudos relacionados especificamente ao linfedema aqui no Brasil e essa conexão com a gordura e a inflamação, né? Porque a gente, como paciente, acha que só se estuda na Europa ou nos Estados Unidos, que tem pesquisa e tal, e aqui a gente fica meio que sem saber o que acontece, ou então, quando há estudo, ou é no INCA ou alguma coisa relacionada ao linfedema secundário, né? Como consequência do tratamento do câncer. Então, assim, e quando eu fazia, há muito tempo atrás, né, que minha fisioterapeuta falava, olha, você não pode engordar, tem que cuidar com o peso, não sei o quê, porque o linfedema piora, mas eu não tinha essa noção de que porque o linfedema já provoca um acúmulo de gordura ou um aumento da gordura, e eu achava que era só porque engordar fazia com que comprimissem os vasos e alterasse alguma coisa, mas não, é completamente diferente. Eu só queria saber melhor esse mecanismo. Obrigada. Bom, primeiro eu fiquei muito feliz de saber que eu trouxe alguma coisa diferente, né, para você se informar. É verdade que tem muito mais coisa
sendo vista fora daqui. Mas aqui tem tem vários centros. O meu laboratório, ele trabalha junto com o laboratório da obesidade. Porque a hora que eu mostrei isso para o chefe do laboratório da obesidade, os olhos dele saltaram, porque, na verdade, esse rabinho é um modelo experimental de obesidade também. Então, a gente consegue ver todos os marcadores num modelo simples, né? O que não tem muito, e isso é natural, porque quando a gente chega... O linfedema existe há muito tempo e o tratamento está mais ou menos o mesmo já faz uns 50 anos, né? Não teve muita coisa diferente acrescentada. Então, a hora que a gente chega num ponto em que a gente tem dificuldade de ir para frente, a gente tem que voltar, né? E voltar o que é? É ir para o laboratório, começar de novo, ver modelos para tentar achar vias alternativas. E essa questão da gordura, inflamação, é super importante, porque o que se sabe, por que a obesidade mata? Né? A obesidade mata porque se trata de um processo inflamatório crônico, né? Que vai fazendo alterações nas artérias, nos neurônios, numa série de estruturas, e por isso que tem essas morbidades associadas, né? Então, o linfedema também tem esse processo inflamatório que está causando o acúmulo de gordura. Então, se a gente bloqueia essa inflamação, eu vou mostrar um pouquinho mais disso quando eu falar de remédios. Se a gente bloqueia a inflamação, a gente consegue diminuir a gordura. A gente não sabe até que ponto vai, porque esse modelo é limitado também, até que ponto vai essa repercussão. Mas fato é que são ideias novas, porque a gente está estudando um pouco mais para trás para tentar ir por um caminho diferente, porque essa parte de terapia física complexa, de compressão, ela já está mais ou menos estabelecida, né? E daí não vai passar muito, né? Não vai ter grandes mudanças aí. Então, talvez por alguma outra via. Então, esse aqui que é legal dessa associação que está sendo criada aí, que seguramente vai ajudar a conseguir fundos, porque fora tem mais coisa, porque eles têm mais dinheiro de pesquisa, né? Aqui a gente cada vez mais perde investimento em pesquisa e docência, né? Bom, gostaria de agradecer a todos pela composição da mesa e agora nós iremos para o intervalo do café e convidamos a todos aqui fora no nosso hall de entrada para a gente tomar um café e prosear.